Se você já teve alguma dificuldade com direito administrativo, se você já achou o direito administrativo difícil em algum momento da sua vida, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Meu nome é Pablo Feitosa, eu sou doutor em Direito, sou professor há mais de 10 anos, já lecionei para milhares de alunos e na aula de hoje eu vou tratar daquele assunto, daquele tema que costuma ser a maior dificuldade para quem quer aprender Direito Administrativo. Então fica comigo que você vai aprender. Agora você vai aprender. Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre a organização da administração pública. E esse é um assunto fundamental, esse é um assunto importantíssimo para entender o direito administrativo. Eu diria até que se você não conseguir entender bem a organização da administração pública, você não consegue entender direito administrativo. Porque esse é um assunto fundamental, esse é um assunto crucial para você poder dominar outros assuntos, como poderes administrativos, atos administrativos, agentes públicos, etc. Então você querer aprender outros assuntos de direito administrativo sem entender a organização da administração pública é mais ou menos como você querer namorar sem saber beijar. Você pode até conseguir, pode até dar certo, mas vai ficar uma coisa estranha, vai ficar uma coisa incompleta, tá certo? Então é aquela coisa, você vai pegar na mão, você vai, sei lá, levar pra passear, vai conversar, mas vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar incompleto e seria melhor se você soubesse beijar. Na verdade, se vocês estivessem se beijando bem, tivesse uma química boa, tivesse tudo ótimo. Então, organização da administração pública é isso. É essa base fundamental sem a qual você vai ter muita dificuldade para aprender direito administrativo e se você aprender ainda vai ficar uma coisa meio capenga, uma coisa meio mal feita, tá bom? E aqui tem uma história interessante, pessoal, da minha época de colégio. Não sei se vocês passaram por isso, se a geração de vocês teve isso, mas na minha geração, na minha época de colégio, muita gente, para aprender a beijar, treinava no copo com gelo. Então colocava pedra de gelo dentro do copo, ia ficar lambendo lá o copo, tentando pegar a pedra de gelo, uma coisa nojenta. Mas enfim, era uma forma que as pessoas tinham para treinar, que meus colegas de escola tinham para treinar. E eu tive um colega que eu descobri anos depois que ele treinava no sapato. E aí que coisa nojenta, o desgraçado lá com a boca, metendo a língua dentro do sapato. E quando a gente perguntou, cara, tu é louco, por que tu fez isso? Aí ele dizia, não, treinei no sapato, porque se eu pegar uma menina que tenha mau hálito, eu já não tenho dificuldade, já tô acostumado. Meu Deus do céu. Pior que o sujeito também se formou em Direito e hoje em dia está ocupando um cargo vitalício, hein? Por aí você imagina. Cargo vitalício, você sabe, é juiz, membro do Ministério Público. A parte boa, a boa notícia é que se ele conseguiu, você consegue com toda certeza, consegue até com facilidade, não é verdade? Porque se o sujeito que beijava o sapato passou no concurso, você também vai passar. Bom, mas voltando ao que importa. Então vamos lá. O que a gente tem para entender, o que a gente tem para aprender sobre a organização da administração pública? A organização da administração pública brasileira vai estar concentrada principalmente em 3 documentos. O primeiro, claro, é a Constituição Federal. O segundo é a Lei 9784 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo, Lei Geral do Processo Administrativo, mas que vai trazer muita coisa importante sobre a organização da administração pública. E o terceiro é o Decreto-Lei 200. Decreto-Lei 200 de 1967, então super antigo, mas que foi recepcionado pela Constituição de 88 e foi recepcionado com status de lei ordinária e que também vai trazer muita coisa importante sobre a estrutura da administração pública brasileira. Agora você vai ter que ler a Constituição toda, a Lei 9784 toda e o Decreto-Lei 200 todo? Não, pelo menos agora não. Talvez no futuro você até precise, mas agora não. Agora eu vou passar para você a estrutura básica da administração pública, o que você precisa entender para construir o alicerce que vai te permitir entender o direito administrativo brasileiro, tá bom? Olha só, a primeira coisa que você precisa saber é que existe a administração pública direta e a administração pública indireta. Então, a administração pública direta e a administração pública indireta. O que é isso? A base da administração pública direta vai estar na Constituição Federal no artigo 18, que vai dizer que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. E a base constitucional da administração pública indireta, por sua vez, vai estar no artigo 37, inciso 19, que vai dizer que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Tá, mas o que é que isso significa afinal? O que é que isso quer dizer? A administração direta são os entes políticos, então a administração direta é o medo. Município, Estado, Distrito Federal e União. Guarda essa siglazinha, MEDU,
Medo. E por que que a gente chama de administração direta? Aqui você vai desenvolver dois raciocínios, aqui você vai pensar essa questão de duas formas que são complementares. A primeira é, você vai pensar que município, estado, Distrito Federal e União, os entes políticos, devem oferecer diretamente ao povo o bem comum. Então a gente já sabe, está lá no artigo 3º da Constituição, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então guarda isso, promover o bem de todos. Quando o Estado brasileiro está promovendo diretamente o bem de todos, a gente fala em administração pública direta. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através dos entes federativos, ele vai fazer isso através dos municípios, dos Estados-membros, do Distrito Federal e, claro, da União. E mais do que isso, você vai lembrar que a gente já estudou em direito constitucional que os entes políticos recebem suas competências diretamente da Constituição. Então guarda isso, eles devem oferecer diretamente o bem comum e eles recebem suas competências diretamente da Constituição. E eles são, portanto, a administração direta. Esses entes, que são os entes políticos, eles são pessoas jurídicas de direito público. Então guarda isso, não esquece nunca, são pessoas jurídicas de direito público interno. Esses entes, como a gente sabe, eles possuem autonomia política, eles produzem leis. A sigla, eu já falei para você, é o MEDU, M-E-D-U, Município, Estado Membro, Distrito Federal e União. E conforme a gente vai aprender oportunamente, eles controlam a administração indireta, eles exercem a supervisão ministerial, o controle finalístico ou tutela administrativa. Fica tranquilo que a gente vai estudar isso tudo, a gente vai entender isso tudo direitinho, tá bom? Certo, e a administração indireta, o que é isso? Em poucas palavras, para você entender bem, a administração indireta acontece, ela ocorre quando o MEDU, município, estado, Distrito Federal ou União, manda, entre aspas, fazer alguma coisa. E aqui eu quero que você pense na seguinte situação. Imagina que surgiu um problema na tua casa. Pode ser um problema elétrico, pode ser um problema no teu telhado, alguma coisa está precisando de manutenção, ou talvez apenas seja alguma coisa que você precise fazer na sua casa para que, enfim, você possa se divertir, para que ela possa funcionar melhor, etc. Tá bom? Você precisa que algo seja feito na sua casa. Você concorda comigo que você pode fazer isso diretamente? Você vai lá e faz. Então você pega lá o martelo, ou você pega a furadeira, ou você pega, enfim, você pega as ferramentas e você faz isso diretamente. Isso é você fazendo. E claro, a gente sabe que a chance disso dar errado é imensa, não é verdade? Então você vai lá, mete o martelo pra cima, quebra tudo, pega a furadeira, destrói a casa, quase derruba a casa. A gente sabe que isso acontece, não sabe? Sabe. A gente sabe que essas coisas acontecem. É quando você tenta fazer a famosa gambiarra e dá tudo errado, não funciona e você quase destrói a casa, não é assim? Para evitar que isso aconteça, ou para pelo menos tentar fazer com que isso não aconteça, o que é que você pode fazer? Você pode chamar alguém, você pode contratar alguém, você pode delegar para alguém, transmitir para alguém, o poder de fazer isso, não é verdade? Então, se é algo na instalação elétrica, você chama o eletricista. Se é outra coisa, você chama o pedreiro, o marceneiro, etc. Eu não sei, mas você chama alguém que entenda do riscado, alguém que saiba fazer o negócio e que vá consertar sem destruir a casa, que é o que você faria se você fosse inventar de fazer a gambiarra. E vamos ser honestos aqui, eu te conheço, era capaz de tu derrubar a casa e ainda conseguir se matar, tá bom? Então não inventa isso não, chama um profissional para resolver para você. Tá, os entes políticos, municípios, estados, Distrito Federal e União, eles também podem fazer isso. Eles podem repassar o que eles têm que fazer para outras pessoas jurídicas, eles podem inclusive criar pessoas jurídicas. E quando isso acontece, a gente já está falando na administração indireta, tá bom? Tá, e como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso através de lei. Então a administração indireta vai receber atribuições da lei, ou receber atribuições através da lei. Se a administração direta são os entes políticos, aqui a gente está falando de entes administrativos, que podem ser pessoas jurídicas de direito público ou privado. Exemplo de pessoa jurídica de direito público, a autarquia. Exemplo de pessoa jurídica de direito privado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista. Pablo, você pode me explicar cada uma delas? Claro, nós vamos ter aulas específicas sobre cada uma delas, então fica tranquilo, tá bom? Esses entes ou entidades administrativas têm autonomia também?
Tem. Só que essa é uma autonomia técnica, uma autonomia meramente administrativa. Eles vão produzir, na melhor das hipóteses, normas técnicas. Eles não vão criar lei, eles não vão legislar, porque a Constituição não deu competência para eles, tá certo? Qual é o macete, qual é a sigla para a gente identificar a administração indireta, as entidades da administração indireta? FASE, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. E essa administração indireta é controlada pela administração direta. Agora veja, não tem hierarquia entre elas. O que existe é apenas um controle finalístico, uma supervisão ministerial ou uma tutela administrativa, tá bom? Para você guardar isso e nunca mais esquecer, eu quero que você pense naquela prova que você fez na faculdade, que você fez na escola, que você fez em algum momento da sua vida, que você chegou muito nervoso e você fez uma péssima prova. Você até sabia o assunto, ou você pelo menos tinha como ter se saído melhor na prova, mas você se saiu muito mal porque você estava muito nervoso ou estava muito nervosa, tá bom? Então era aquela sensação de ansiedade, de medo da prova, etc. E isso acabou te sabotando e você sabe que você precisa superar isso, você sabe que isso precisa passar. Então, lembra dessa situação e guarda a seguinte frase: o medo é passageiro, o medo é apenas uma fase, o medo é só uma fase. Se você guarda essa frase, o medo é só uma fase, você memorizou as duas palavrinhas, as duas siglas que te permitem compreender em que consistem a administração direta e a administração indireta, tá bom? Então guarda isso, a administração direta vai ser o medo, município, estado, distrito federal e união, e a administração indireta vão ser entidades, vão ser pessoas jurídicas criadas pelo medo. Então já guarda isso também, a administração indireta, pessoa jurídica criada pelo medo. Você guardou isso, bem simples, você está construindo o seu alicerce para entender direito administrativo, para compreender direito administrativo de uma forma interessante, de uma forma divertida, de uma forma gostosa, e agora você vai aprender esse negócio, tá bom? Ficamos por aqui, espero sinceramente que estejam gostando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite e acione o sininho das notificações, deixe o seu like, beijo no coração e até a próxima. Vamos estudar direito administrativo, bom danado.